Jornal da Mix. Como anunciamos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está cumprindo a agenda em Blumenau, aqui em Santa Catarina, na nossa região. Então a gente recebe ele aqui ao vivo no estúdio do Jornal da Mix para saber como é justamente essa relação Minas Gerais-Santa Catarina. Bom dia, governador. Seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, Gisele. Bom dia, Belmiro. Bom dia, ouvinte da Rádio Mix. É um prazer estar novamente aqui em Santa Catarina. Estou fazendo aí um giro pelo interior. Ontem estive em 2 cidades próximas aqui. Daqui sigo para Balneário Camboriú, onde vou participar. E mineiro e catarinense tem tudo a ver. São povos trabalhadores que gostam das coisas organizadas. Somos hoje os 2 estados entre os mais seguros do Brasil. E é sempre muito bom vir nesse estado onde tudo que se faz dá certo, né? Um estado de grandes empresas, de empreendedores. E em Minas, infelizmente, nós não temos essa situação boa que vocês têm com relação à Caixa, né? Minas, Rio Grande do Sul tem sofrido com essa dívida junto à União, mas estamos aí com um projeto em Brasília que visa a equacionar essa questão que é antiga. Eu falo que eu, como governador de Minas, não fiz 1 centavo de dívida, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul a mesma coisa. Herdamos essa tragédia do passado e somos estados importantíssimos para o Brasil. Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, que tem também um grave problema. E se esses estados não forem bem, quem perde é o Brasil. Exato. Aliás, essa dívida dos estados, inclusive essa que o senhor disse que vem, né, tentando reduzir, pelo menos lá em Minas Gerais, é um assunto de muitas entrevistas que o senhor tem dado. É possível a gente, como um todo no Brasil, fazer com que os estados sejam menos pesados em termos onerosos mesmo, porque a gente paga tanto imposto, paga tanta coisa, e ainda assim os estados têm dívidas e a população continua sofrendo, governador? É possível sim, Gisele, é o que eu fiz no meu governo. Eu assumi em janeiro de 19, há 5 anos e meio atrás, e entre administração direta, autarquias e estatais, em Minas Gerais, Gisele, nós reduzimos mais de 50 mil cargos. Nós saímos de um déficit de 11 bilhões em 2018 para equilíbrio financeiro nos últimos 3 anos. A folha de pagamento, que representava 67% da receita, caiu para 51%. É um nível alto, mas um avanço extraordinário. E o que nós temos de fazer é isso no Brasil, para sobrar dinheiro para aquilo que é importante. O que é que as pessoas querem? Hospitais bons, uma saúde que atenda bem, uma educação que funcione e não ficar um estado inchado distribuindo favores e privilégios que infelizmente é o que acontece na maior parte dos estados e governo federal. O senhor teve aí uma eleição, né, em 2018 que foi bastante significativa, né, com a maioria do eleitorado, obviamente, mas já no segundo mandato veio aí com uma onda muito mais forte. No primeiro mandato, acredito que tem aquela situação de ter que arrumar a casa, né? Recebeu aquele estado inchado, ter que arrumar certas coisas, até pelo que o senhor acredita que seja mais certo. No segundo mandato, que avaliação o senhor consegue fazer até agora do que foi possível fazer e que não era no primeiro, justamente por ter que ajustar tudo isso? Então, Gisele, no estado tudo anda num ritmo mais lento. As concessões que eu comecei a fazer desde o início do meu governo, somente no 3º ano começaram a acontecer. E a grande maioria das obras de porte só vão acontecer nesses 2 anos e meio que me faltam pela frente. Então nós, até o momento, muito mais aramos, adubamos, semeamos e irrigamos do que colhemos. Nesses 2 anos e meio que eu tenho pela frente, é que nós vamos entregar 6 grandes hospitais regionais, um em cada região do estado, hospitais que vão melhorar ainda mais a saúde do mineiro.
É nesses 2 anos e meio que faltam que nós vamos iniciar e entregar o primeiro trecho da maior obra das últimas décadas no estado, que é o Rodoanel da região metropolitana, semelhante ao de São Paulo. Vamos fazer a alça norte desse Rodoanel, já foi concedido, e vamos ainda iniciar a expansão do metrô nesse segundo semestre de 2024 ainda. O metrô de Belo Horizonte há 22 anos não recebe 1 metro a mais e nós vamos agora iniciar essa conclusão. E tudo isso foi plantado lá atrás, há 4, 5 anos. Então é tudo lento, é concessão, é licença ambiental, é muita burocracia, mas eu vou entregar um estado muito, muito diferente daquele estado que eu herdei, muito melhor. A gente está conversando com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, está cumprindo a agenda aqui em Blumenau. Governador, você é um empresário reconhecido em Minas, também no Brasil, e até seguindo a linha das perguntas que a Gisele estava fazendo para o senhor, porque a gente, acompanhando o mandato do senhor, a gente percebia que o senhor tentava daqui a pouco cortar alguma coisa aqui, fazer alguma coisa lá, mas tudo tem que passar por Assembleia, tudo tem que ter decisão, não dá para decidir sozinho. Queria que o senhor comentasse qual era o seu contato com a política antes do senhor se eleger e qual é a diferença de administrar uma empresa e administrar um estado, mas de forma prática, assim, as dificuldades que o senhor encontrou. É isso, Belmiro. Até 2016 eu estava na empresa, né? A minha empresa é uma empresa varejista que eu fiquei 30 anos viajando por Minas Gerais, coloquei loja em 470 cidades. A minha vida era viajar, alugar imóvel, treinar equipe, abrir loja. Conheço aqui várias redes regionais, da Querich, da Berlanda, o pessoal dessas empresas, conheci da Salfer também, que já existiam. E gestão é gestão em todo lugar. Você lida com gente, com seres humanos. É lógico que no Estado, muitas vezes há uma dificuldade adicional que você tem uma decisão que muitas vezes vai para o Legislativo. E o Legislativo, respeito, é sempre imprevisível. E os interesses, às vezes, são conflitantes. Muitas vezes, o Legislativo quer mais aquilo que o preserva do que aquilo que é bom para as pessoas. Então, fica sempre, o Legislativo muitas vezes se nega a tomar algumas decisões que são impopulares, mas, no meu entender, necessárias. E numa empresa, isso acaba não tendo esse conflito tão grande, já que os conselheiros de uma empresa estão ali para poder melhorar o resultado da empresa e tem, às vezes, como uma segunda questão, se manter no cargo. E na política, muitas vezes, o que se vê, infelizmente, são pessoas que fazem de tudo para se manter no cargo, mesmo que isso não seja o melhor para as pessoas em termos de saúde, de educação, de segurança pública. Então tem uma diferença, mas gestão, e na minha opinião, todo prefeito, todo governador, presidente, deveriam antes ter uma experiência de gestão, de administração, porque tem gente que nunca administrou uma casa e se candidata a prefeito e vai gerenciar uma cidade. Nunca fez compra, nunca precisou pagar, às vezes mora até com o pai, já vi essa situação, com mãe, e vai pegar uma prefeitura, às vezes com 500 funcionários, com 5.000 funcionários e nunca soube fazer nada em termos de gestão. Aí a chance de errar aumenta muito. Tem gente que não sabe nem o que tem na geladeira de casa, né? Deve querer administrar. Não sabe arrumar a cama, aí, exatamente. É isso, a gente tem que observar para a gente votar direito mesmo, porque depois quem sofre é a gente que está aqui, né? Então a gente precisa votar direito. Aliás, a gente está conversando aqui, né, com o governador de Minas Gerais. Obrigada pela sua presença aqui, senhor Romeu Zema. E o senhor falou já no início da entrevista dessa semelhança do povo mineiro com o povo catarinense, de serem trabalhadores, né? Queria que o senhor falasse aí o que pode ser feito, então, para ampliar os negócios entre os estados, o que mais a gente pode se aproximar e estreitar laços? Então, eu fico satisfeito que o meu partido, o Partido Novo, né? Eu fui o primeiro executivo do Partido Novo eleito, governador de Minas, e o primeiro prefeito foi eleito aqui em Santa Catarina, o prefeito Adriano, em Joinville. E o partido tem ido muito bem em Santa Catarina, é onde o partido mais cresce.
Eu vejo que o povo catarinense tem essa visão que o Partido Novo tem, que é um estado mais leve, que atrapalhe menos, que não burocratize muito, e é o que nós queremos aqui para Blumenau. Temos aqui um candidato, eu tenho certeza que o que deu certo em Minas, aquilo que deu certo em Joinville, o prefeito lá tem mais de 90% de aprovação, tem todas as chances de dar certo aqui em Blumenau com o Tramontim, com o Alemão. Muito bem, a gente sabe que uma das bandeiras, né, principais é justamente falar sobre a questão desse estado inchado, né? O senhor repete isso e a gente teve situações já. Em 2015, passamos por uma situação muito difícil, que foi recessão, foi desemprego, mais de 3 milhões aí de desempregos em 2 anos. E a gente lembra bem, a gente viveu, estava aí, a gente viu, quem é da área do jornalismo, viu muitas barcas passarem, colegas serem demitidos, e não só na nossa área, mas em todas as outras. Como é que, para as pessoas que não entendem ainda essa situação de desinchar o Estado para que a gente possa ser mais ativo, mais atuante na nossa economia e não só depender do Estado, como é que é essa relação para que as pessoas entendam qual é o conceito de tirar o Estado, não tirar totalmente porque ele tem o seu papel, mas fazer com que ele não interfira tanto na sociedade? Resumindo, né, Gisele, eu acho, é fazer com que o Estado, que as pessoas não sejam dependentes do Estado, porque hoje a gente percebe isso, existe uma dependência das pessoas do Estado. Isso não é bom, né, governador? Não, é muito ruim. Eu falo que a classe política, de certa maneira, age de forma inconsciente, Belmiro, no sentido assim de quase que dar alguma coisa para as pessoas ficarem doentes para poder depender deles, entende? É uma relação de visão assim de poder e não de servir. Eu acho que quem entra na política, na minha opinião, eu sempre falo isso, deveriam ser pessoas que já têm uma carreira, uma profissão definida, que entram na política para contribuir e não para enriquecer, para poder fazer o seu projeto de vida pessoal. Política, eu tenho essa visão. É igual aquele senhor que é síndico do prédio, porque ele já é aposentado, ele tem tempo, aí ele consegue acompanhar o eletricista que vai no prédio, e não a pessoa que entra ali para poder estar ganhando, e às vezes até às custas dos outros. Então a política nos últimos anos, nas últimas décadas, em alguns pontos eu diria que ela regrediu, ela começou a chamar pessoas que têm interesse pessoal e não de servir. Eu gosto muito de algumas ONGs, aonde você vai e vê lá pessoas voluntárias, eu ajudo muito, gosto muito do trabalho da PAI, que é disseminada em todo o Brasil. Quem vai para uma PAI é porque quer servir, quer ajudar. E, na minha opinião, deveria ser assim na política. Ninguém vai para uma PAI para falar, eu vou ficar rico aqui. Eu vou para a PAI para distribuir cargos para os meus amigos, para quem me apoia. Então, na política deveria ter essa visão e foi consolidando no Brasil, ao longo de décadas, essa visão de que entrar na política é para ganhar dinheiro. Então, isso é ruim. Lá atrás, quando eu era criança, eu sei que vereador era um cargo voluntário. Eu tenho certeza que naquela época se atraía pessoas que queriam mais contribuir do que ganhar, entende? Sei que hoje o mundo é diferente, não estou falando que tem de voltar àquilo, mas estou falando que nós precisamos mudar essa cultura. No Brasil, entrar numa eleição muitas vezes é para a pessoa resolver o problema dela e não o problema das pessoas que ela representa. Por isso que eu falo, vamos votar em quem já tem experiência, tem uma vida estável, porque esse vai dedicar. Esse não tem interesse em fazer o seu pé de meia para o futuro, não. O senhor comentou uma coisa interessante, entrar na política para servir, né? E não como uma carreira, como um negócio de poder que a pessoa vai se perpetuar ali, né, governador? E tem gente que não tem outra opção. O que eu já vi, Belmiro, infelizmente, são pessoas que já tentaram a carreira A, B, C, D, deram errado em tudo. Aí fala, eu vou ser candidato. E às vezes é eleito. Que competência que essa pessoa tem? Eu acho que ela tem a competência negativa. E acontece, já vi isso. Ela já tentou de tudo. Tudo que ela põe a mão dá errado. E entra na política e às vezes é eleito. Então as pessoas têm de olhar o histórico. O que essa pessoa aqui já fez? E não alguém se aventurar em proveito próprio. Muito bem, então vamos saber, antes da gente encerrar nossa entrevista, a sua agenda. O que o senhor pretende fazer aí nesse período que está aqui em Blumenau, na nossa região?
Vamos pegar aqui, que a minha agenda está bem grande, se eu não olhar aqui, eu não vou... Olhar a colinha, né, governador? Exato. Ontem eu estive em Ascurra, nós temos lá um candidato a prefeito, que já é prefeito, que está muito bem avaliado. Depois eu estive em Indaial, estou aqui agora com vocês em Blumenau. Vamos ter aqui um café da manhã com o Tramotim, com o Alemão e várias pessoas que estão apoiando a candidatura deles. E depois eu sigo para Balneário Camboriú, onde terei lá vários compromissos, sendo o principal deles o Money Week, que eu vou estar participando, onde eu participarei lá de um painel na parte da tarde. E volto para Belo Horizonte à noite. Então, 2 dias bem intensos aqui no Sul. E é, como eu disse, sempre muito bom estar nesse estado que eu falo que é um exemplo para o Brasil. Santa Catarina, vamos lembrar aqui, tem talvez a maior renda do Brasil, junto com o Espírito Santo, a maior expectativa de vida do Brasil. É um estado e que, eu sempre digo, Belmiro, é um estado que não tem favores do governo federal. Qual grande estatal do Brasil está instalada aqui em Santa Catarina? Que eu saiba, nenhuma. Verdade. Né? E nós temos estados aí que estão cheios de estatais, de organismos federais, e Santa Catarina não. Santa Catarina deu certo por causa do empreendedorismo dos catarinenses e não por causa de um governo federal que vem aqui fazer favor. E boa parte do Brasil, dos governadores, só querem favores e não empreendedores, que é o que Santa Catarina tem e de sobra. Poucos estados têm essa produção agrícola diversificada, essa quantidade de granjas que tem aqui, de indústrias, e isso que faz de Santa Catarina esse estado diferente. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, obrigado pela sua presença, né? E fique à vontade, imagino que já esteja aqui na nossa região. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Belmiro, Gisele, um prazer estar aqui com vocês. E eu quero só concluir aqui mencionando que na minha gestão em Minas, o estado tem crescido sistematicamente acima da média Brasil. Quando eu assumi, a economia de Minas representava 8,8% da economia do Brasil. Hoje, segundo o IBGE, já representa 9,5%. Esse 0,7% de acréscimo que nós conseguimos colocar dentro de Minas é o equivalente à economia do estado do Piauí. Isso significa que nós colocamos dentro de Minas um Piauí. Estamos rumando agora para 1 milhão de carteiras de trabalho assinadas, geradas em Minas Gerais na minha gestão. O último CAGED do Ministério do Trabalho foi publicado antes de ontem, nós já estamos com 898 mil. É questão aí de mais um ano para nós rompermos a criação de 1 milhão de empregos formais. 1 milhão de empregos faz diferença em qualquer país do mundo, imagine no estado. Então Minas saiu de um círculo vicioso para um círculo virtuoso. E eu fui reeleito em 2022, em primeiro turno ainda, acho que muito devido a essa proposta de desenvolver, de dar oportunidades para o mineiro e não de ficar distribuindo favores como, infelizmente, muitos políticos fazem. Maravilha. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, obrigada mais uma vez. Na próxima vinda aqui a Blumenau, vamos fazer uma encomenda de pão de queijo e doce de leite, né? Muito bem, obrigada pela sua companhia aqui também no Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.